Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo by Marquezone, diretamente da Fispal Food Service. Eu, Alisson, da Speed. Marcos Recoba no sofá de casa. Não, pô, você tinha que dar um Marcos. Eu tô acabando com a garganta aqui. A gente tá tomando um cafezinho aqui que minha donzela já está machucada. A voz já foi pro saco. Estamos aqui recebendo este grande parceiro, que além de fazer parte do time também, né? Agora sim, né? Agora sim, né? Veio chegando com tudo aí, fez uma das melhores apresentações que eu vi de estratégia, de visão de marketing nos últimos tempos, aí nos últimos 3, 4 anos. E sem zoeira. Bom, feliz. Acompanhei muito material assim, mas faz um tempo que eu não vi algo legal. E vai falar um pouquinho justamente sobre a área de atuação principal, que é o Gabriel Faraó. Aí, muito É um bem. cara especialista em marketing para negócio, principalmente no ramo alimentício, conhece bastante. Então, mano, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, muito obrigado aí, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Gabriel Faraó, especialista em tráfego e em prospecção. Então, a minha área de atuação é justamente possibilitar que pequenas e médias empresas do ramo alimentício, inicialmente, elas pudessem desenvolver estratégias sustentáveis e eficientes para aumentar as vendas o mais rápido possível. E hoje em dia, eu trabalho com a Shell e com a Marquezone também. Então, assim, eu sou basicamente exclusivo deles e atuo como gestor de tráfego e estrategista em prospecção em diversos negócios aí, seja casa noturnas, empresas que fazem divulgações de shows em cidades específicas. Então, assim, hoje em dia a minha área de atuação é bem vasta, porque eu consigo adaptar as estratégias. Eu acho que é isso que é o interessante. As pessoas, elas buscam normalmente sempre um segredo, e o interessante é sempre você adaptar as estratégias para sua realidade, aonde você vive, porque às vezes as pessoas elas não têm o comportamento que o seu bairro tem. Então por isso que é importante você entender para quem você vende e o que você faz. Legal. Gabriel, o ano passado a gente trabalhou junto no Recoba, você fez alguns conteúdos pra nós. E tem um vídeo seu que ele é viralizado até hoje, mano. Aquele que você entra no Recoba mostrando lá, seja bem-vindo à freguesia do rodízio de hambúrguer e tal. Além de fazer isso, você também gera alguns criativos de vídeo, né? Você atua com restaurantes, é uma especialidade, ou você só faz isso porque tipo, você curte muito e aí você migrou para esse outro lado do mercado de equipamentos e Shell, por exemplo, porque a profissão chamou? Hoje em dia, eu sempre atuei fortemente, porque assim, eu desenvolvi diversos estudos pro ramo alimentício, que foi onde eu ganhei uns prêmios e onde eu fui reconhecido nisso. Mas eu acabei sendo chamado para trabalhar na indústria. Então, assim, eu já trabalhei com diversas indústrias. Eu já trabalhei, por exemplo, para a indústria automobilística. Eu trabalhei, por exemplo, para Basílica de Aparecida, lá no interior de São Paulo. Então, assim, já atuei em diversos segmentos mesmo. Mas uma das coisas que eu mais gosto é proporcionar uma estratégia eficiente para o cara vender mais. E muitas vezes, um dos principais desafios é o criativo, é o anúncio. E como eu sempre fui meio que desenrolado, eu gosto de falar, eu gosto de fazer, às vezes eu falava pro cliente, você precisa fazer um criativo bom. E o cara não mandava um criativo muito bom. E eu falava, cara, mas e se eu falasse? E se eu fizesse? Porque assim, hoje em dia, o cliente, às vezes ele vem até mim porque é o sonho dele. Sim. O cara quer transformar o negócio dele. E aí, cara, se eu chegar pra ele, eu desenvolvo uma estratégia e ele faz um criativo que não tá bom, eu gasto dinheiro que às vezes ele não tem, não dá certo, o cara vai estar frustrado e, de alguma forma eu vou ter uma participação no fracasso ali. E aí o que acontece? Hoje em dia eu prefiro me envolver na produção pra hora que eu olhar e falar assim, cara, o negócio tá bom, então eu sei que isso aqui vai dar certo, e aí por isso que eu faço parte, eu gravo, porque eu quero ter a certeza de que o cara vai ter a qualidade boa. E é assim, eu me divirto. Tem uma história engraçada com o Gabriel, que agora a gente, depois que recebeu o seu Media Kit, a gente falou, o Faraó saiu da tumba. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem aqui de um dos nossos seguidores, né? Tutankhamon perguntando por que Gabriel Faraó, né? Por que Gabriel Faraó? Cara, essa pergunta... Inclusive, o Recoba é um dos lugares mais da hora que eu já fui, porque ele tem essa pegada de ter essa regionalidade ali e ter uma característica. Pô, você vai amar a embalagem nova do Recoba. É uma múmia comendo um hambúrguer. Cara, é sensacional, é sobre isso. E eu era múmia, brincadeira. Mas por que é Gabriel Faraó? O meu nome, na real, o ex de batismo, porque hoje em dia meu nome já é Gabriel Faraó mesmo, mas era Gabriel dos Santos. E na minha sala, quando eu estudava ensino fundamental, tinha 7 Gabriéis na minha sala. E assim, 3 tinha Gabriel dos Santos. Só que o meu é simplesmente Gabriel dos Santos, eu não tinha um complemento. Então era o Gabriel 3. E aí,
quando eu fiquei mais velho e tudo mais, a galera começou a me chamar, porque assim, desde pequeno eu sempre fui apaixonado pelo Egito sem motivo nenhum. Eu sempre fui, estudei, cara, eu gosto muito do Egito. Pô, posso dar uma... Hoje é dia dos namorados. Pô, por favor. Pô, dia incrível. Eu também sou apaixonado pelo Egito. Tenho aqui Anubis, Tutankhamun, Horus, algumas pragas, o nome da minha esposa. Brincadeira, amor, te amo. Isso aí não, por favor. Eu pensei que ele ia tirar... A maldição de Tutankhamun, espero que não seja a esposa, não é, tá? Bom, Vai, segue. e aí o que aconteceu? A galera começou a me chamar de Faraó. E aí eu falei assim, cara, quando eu fiquei mais velho, quando eu comecei a entrar pro mundo do marketing mesmo, tem até uma história engraçada que eu falei assim, cara, eu quero ser o faraó do marketing. Uma semana depois, o faraó do Bitcoin foi preso. Eu falei, eu não quero mais. Eu ia falar isso agora. Eu falei, cara, não vai não nessa quero linha. mais ser preso. Então, Não vai nessa linha quero. que já teve um faraó que se deu mal aí. E aí, cara, tipo assim, eu comecei a gostar muito da combinação de Gabriel Faraó. E aí o que aconteceu? Pensando nessa estratégia de você se diferenciar, acho que o que é mais importante, eu trago muito de ensinamentos para as pessoas também. Às vezes elas criam as hamburguerias, criam sonhos, mas elas pegam elementos, sei lá, de um McDonald's, elas pegam elementos de outras empresas, criam logos base de outras empresas. E, cara, é muito difícil de você se destacar quando você é mais um ali ou você é uma cópia de algo. Então, hoje em dia, o Gabriel Faraó, ele se tornou uma marca minha. E eu acabei adotando ela pra minha vida pra eu justamente ser diferenciado. Então assim, porque Gabriel dos Santos tem vários, mas Gabriel Faraó vai ter só eu. Então hoje em dia ela faz parte também do meu marketing pessoal. E aí, cara, basicamente foi isso que aconteceu com o E aí nome. virou seu nome oficial Virou agora. hoje em dia meu nome Você oficial, mudou de foi nome mudei de mesmo novo, assim no foi RG, aceito. tá? Inclusive, pra quem não sabe, pra você ser verificado no Instagram, você precisa mandar seu documento. E eu não conseguia. E aí, durante umas 3 semanas, eu fiquei com o meu antigo nome de batismo. Só que agora que saiu todas as minhas coisas, meus novos documentos que vai começar a sair, aí eles me verificaram. Então, ó, Gabriel Faraó, Então agora de daqui verdade. pra frente, existe a família Faraó. Agora vai surgir ali. Eu já tenho um filho que chama Tutankhamun, mas é um cachorro. Ah, mas tá. Não, eu imaginei a criança com o nome Não, Tutankhamun. e uma das coisas mais engraçadas, eu falava assim pra minha ex-namorada, eu falava assim, ó, a gente vai ter um filho chamado Tutankhamun, e a irmã dele vai chamar Ankhesenamin, que era a antiga esposa de Tutankhamun. Eu tô solteiro, então é sobre isso, né? Tá explicado Aí, por quê, sabe né? por quê. Dia dos namorados, Fazer nada o vai quê? sair da tumba e nada vai Meu, entrar na nada tumba. vai sair na tumba e nada vai entrar na tumba. É sobre isso. Mano, a gente tem acompanhado de perto o seu trampo com relação ao Burger no Papo, né? E a gente teve uma puta de uma evolução, assim, tipo, em um mês. Foi um mês? Nem isso, não deu Não, em ainda. 10 dias a gente dobrou a quantidade de seguidores no YouTube. Ou de inscritos no YouTube. Qual o segredo, Faraó? Segredo, vamos lá, vamos revelar os segredos. Basicamente, assim, às vezes as pessoas elas não entendem que elas realmente têm um negócio bom na mão. E vocês têm um produto incrível na mão. Vocês conseguem estruturar o sonho de muita gente que às vezes não tem a condição de pagar um assessor, pagar às vezes uma pessoa, por exemplo, para ir lá treinar os funcionários. Então eles veem vocês como referências. E muitas vezes as mídias sociais, elas têm ferramentas e mecanismos de buscas próprios. E hoje em dia, inclusive um dos meus lemas, eu sou muito contra agências de marketing que faz tudo para todo mundo sem ter um planejamento estratégico, uma coisa eficiente. Por quê? Às vezes as pessoas elas simplesmente postam. Elas postam sem ter um contexto, elas postam sem ter uma estratégia definida, elas não entendem como que faz para postar, não postam no horário certo, elas postam, às vezes, de uma maneira em que só prejudica o próprio algoritmo. Então, assim, hoje em dia, eu sou programador antes de tudo, eu sempre gostei de estudar como as ferramentas elas funcionavam. Então, assim, desde sempre, eu sempre gostei de entender como que o YouTube funciona, como que o Instagram funciona. Qual é a melhor forma de eu conseguir fazer com pouco dinheiro, fazer aquilo render? Sim. Sem que, tipo assim, antigamente, quando eu tinha uma agência de marketing, eu simplesmente via que os meus concorrentes, eles faziam conteúdo, tipo assim, ó, vou te vender 3 posts por semana. E hoje em dia eu falo, cara, o maior erro do pequeno e médio empresário é querer contratar a agência. Porque a agência, ela vai te entregar o que ela tá combinando. Ela não vai olhar pro seu negócio e falar assim, cara, vamos desenvolver uma estratégia eficiente para isso fazer. E aí, quando eu pego um trabalho para entender,
eu estudo completamente como é que funciona o nicho, desenvolvo uma estratégia para que ela seja eficiente com base no horário. Então, por exemplo, as pessoas que consomem o Burger no Papo são hamburgueros. E normalmente o dia de folga do hamburguero, às vezes é segunda-feira, é terça-feira. Não tem por que eu estar postando um negócio domingo, uma coisa importante, domingo de noite. Então, assim, a gente precisa se adequar para a realidade. E é isso que hoje em dia eu faço. Eu vou nos lugares, eu estudo o que está acontecendo, quais são de verdade ali a persona daquele cliente e desenvolvo uma estratégia eficiente para isso. Mas você pegar vários negócios, vários nichos, você vai dar uma surtada, porque, pô, haja gente pra dar conta disso. Cara, e aí, bizarro. hoje como é que você tem estrutura pra isso? Eu tenho a minha equipe, então assim, e uma das coisas que eu sempre, por ser programador, eu sempre gostei de desenvolver padrões. Então, assim, eu gosto de aplicar negócios, aplicar padrões em negócios. Então, normalmente as pessoas elas têm os mesmos problemas, só que obviamente em situações diferentes. E aí eu tenho normalmente um mapeamento de problemas, e aí eu vou na empresa e falo assim, tá, o mapa ideal é X, então a gente precisa entender o porquê que sua empresa não está no X. Então, hoje em dia, o mais importante das empresas mesmo, elas entenderem o ponto que elas estão, quem são os consumidores que realmente estão ativamente ali consumindo o produto dela, e desenvolver estratégia para que ela valorize o menor investimento dela. Então, aquela coisa tipo assim, para você ter muitas vendas, você precisa gastar muito dinheiro. Cara, balela. Não tem. Você só precisa utilizar da melhor forma as redes sociais. Legal, né? Legal. Mano, é o seguinte. A gente entendendo o mercado digital como ele é hoje, né? Você é um cara que como você mesmo falou, você faz um planejamento, você estuda, você analisa qual é o nicho do cara e apresenta uma proposta estruturada para que ele possa se desenvolver e planejar um crescimento a longo prazo. Mas muitas vezes a galera não tem muita paciência para isso. Como é que ele lidar com esse conflito de entregar uma proposta e fazer o cara entender que ele precisa ser paciente para que aquele resultado chegue no necessário? O mais importante dessas pessoas, elas entenderem o que elas estão precisando naquele exato momento. E aí você vai falar assim, pô, obviamente que é vendas. Tá, beleza, mas como que as pessoas chegam até você? Às vezes, as pessoas até chegam no seu WhatsApp, mas às vezes o seu atendente demora. Então, assim, hoje em dia eu atuo em todas as frentes para realmente ver se o cara tá recebendo um bom atendimento, se é eficiente o processo de venda ali que a pessoa tá recebendo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. É muito comum no mercado hamburguero, quando eu atendo as pessoas, eles colocarem o número do WhatsApp, o número do pedido na biografia do Instagram, por exemplo. Eu cheguei a fazer um estudo que basicamente entendia o que as pessoas, possíveis consumidores, eles fazem na biografia do Instagram. E quando você tem o seu número lá, por exemplo, se você tenta copiar no seu celular, não vai, porque na biografia é proibido, é bloqueado. E aí, cara, isso aí você gera uma objeção. E aí a pessoa, para ela anotar o seu número, ela tem que ficar minimizando o aplicativo. É um inferno. E aí o que acontece? Ela vai começar a fazer com que o sistema límbico dela, que é o que pensa, ele começa a colocar, cara, mas você não tá de dieta. Pô, é terça-feira, você quer mesmo comer esse hambúrguer? E aí, às vezes, o que acontece? Não tem. É psicanalista, mano. As 3 principais perguntas que todas as pessoas têm, que quando ela tá conhecendo o seu negócio, são o que você vende, como que ela entra em contato com você e o principal, qual é o valor. Porque às vezes a pessoa até chega, mas será que ela consegue pagar aquilo naquele momento? Ou ela tem que usar em algum momento especial para sair com a namorada, enfim. E aí o que acontece? A gente desenvolveu um estudo que basicamente a gente aplicou diversas mudanças, por exemplo, no Instagram, para facilitar. E aí você utiliza, por exemplo, o Instagram como um canalizador de informação. Ou seja, você faz estratégia de tráfego, você faz alguns trabalhos para que as pessoas cheguem até o seu Instagram e lá, se você tiver corretamente ali os seus produtos para incentivar as pessoas a quererem comprar, se você tiver como principalmente ali fazer para a pessoa chegar até você, isso vai fazer com que diminua as chances das pessoas pensarem em talvez colocarem uma objeção para comprar o seu produto. E é onde elas vão na emoção, e aí elas entram em contato, elas mandam mensagem efetiva. Então, por exemplo, hoje em dia o grande segredo do Instagram você coloca um link na bio, que lá você coloca o seu cardápio. É importante você colocar qual rede social, por exemplo, você usa para vender. Sim. Às vezes você tem um cardápio digital, ou então você tem um WhatsApp. É importante você estruturar isso. E também, cara, colocar o link do iFood, da loja do iFood, por exemplo, nesse Linktree ou nessa página. Por quê? Hoje em dia os links do iFood, eles abrem o aplicativo imediatamente. E às vezes as pessoas, elas têm aqueles planos que elas fazem. Então, assim, ela já vai receber um desconto. E uma coisa muito importante é você colocar um Maps
pra pessoa chegar até o seu estabelecimento. E aí você consegue quebrar as objeções que às vezes a pessoa tá lá em casa e fala, pô, mas eu não tô afim de sair, tem um delivery. Ah, mas eu queria ir no lugar, pô, tem um Maps. Então assim, você começa... Às vezes a pessoa quer só saber aonde é. Exatamente. E aí é interessante ter, né? E aí, Na verdade, assim, você tá munindo ela de informação. Exato. Informação você tá é poder. ajudando ela a tomar a decisão. No final Informação A pessoa é se um mata poder. pra achar um negócio, às vezes, né? Porque às vezes, pô, você não tem nem foto do seu hambúrguer, às vezes você usa, às vezes as pessoas, é muito comum quando eu vou fazer algum treinamento ou eu vou identificar alguns problemas, as pessoas procuram foto de hambúrguer na internet. Como que eu vou me interessar se a foto não é no seu estabelecimento? Sim. Isso é Então, horrível, né, cara? Isso é muito comum, cara. E às vezes, cara, é muito comum também, às vezes, as empresas pegarem foto de hambúrguer de outras pessoas. Muito. É muito comum. Então, assim, hoje em dia, quando eu vou aplicar as estratégias, você, por exemplo, que eu gosto de desenvolver anúncio, gosto de desenvolver estratégia de tráfego, por exemplo, é importante você ter um criativo que te difere. Então, você faz um criativo bem diferente, uma coisa bem única e uma coisa para você chamar sempre a pessoa para conhecer o seu produto. Então, assim, com aquela pegada, assim, de descoberta. Então, assim, pô, você já conheceu o melhor lanche aqui do seu bairro? Aí você vai e destaca e você fala algumas das vantagens. Então, por Sim. exemplo, frete grátis, ou então, para as 10 primeiras pessoas que clicarem no link e fizer o pedido, vai ganhar um brinde. Legal. E aí, também tem as outras estratégias que é importante as hamburguerias fazerem para aumentar o tráfego orgânico. Então, por exemplo, às vezes você manda um brindezinho falando para você avaliar no iFood. Quanto mais avaliação, mais recomendações o iFood também vai fazer. O Google Business, que é uma coisa importantíssima você fazer avaliação no Google, E porque pouca hoje em dia o gente Google usa, né, cara? tem um sistema de geolocalização, que é extremamente Sim. importante. A pessoa avaliando lá, às vezes uma pessoa que está próxima da pessoa que avaliou, o Google ele consegue indicar o seu estabelecimento para aquela pessoa. Então, assim, é importante você, às vezes, minar esses canais orgânicos para que as pessoas consigam chegar até o seu negócio, entendeu? E, na realidade, às vezes a pessoa acha que tem que investir dinheiro para que as pessoas encontrem você. Não, você precisa munir as redes sociais, você precisa munir esses sites com informação sobre o seu negócio. O seu cliente, ele quer saber o que você vende e preencher essas informações deles. Às vezes você entra em algum estabelecimento que você pega um dono que ele é meio chatão ou meio chucro, e tipo, você começa a gerar um monte de ideias e o cara fala, não, calma, não é bem assim. Como que você age nesses casos? Cara, eu tenho um caso muito engraçado disso, que é de uma indústria que um cara, ele entrou em contato comigo, ele descobriu meu trabalho, e era uma indústria do ramo automobilístico, e aí ele falou assim, cara, ó, é você que a gente precisa, prepara uma proposta bem legal, não sei o quê. E normalmente eu faço proposta, eu não chego com um monte de ideia. Porque assim, às vezes você tem que entender também a capacidade Sim. de mão de obra da pessoa. Então assim, eu Ou desenvolvo qual é um até o plano objetivo que a dele pessoa também, né? realmente consiga fazer. Então, por exemplo, o que precisa ser terceirizado a gente terceiriza, e o que não precisa a gente consegue executar ali, mesmo que às vezes mais amador, de um jeito mais amador, mas para não ter custo, a gente desenvolver uma coisa realmente que seja realmente efetiva. E aí, quando eu entrei nessa indústria, o cara falou, não, desenvolve a melhor estratégia que você vai conseguir e tudo mais. E aí no dia que eu cheguei para apresentar, o representante do marketing chegou em mim e falou assim, cara, o dono que chegou da Alemanha, ele que vai acompanhar a entrevista, ele que vai acompanhar a apresentação, e só fala uma coisa, ele odeia tráfego pago porque ele acabou de cair num golpe que ele perdeu R$1 milhão. E a Uau. minha apresentação era basicamente sobre tráfego pago. E aí a hora ele me falou aquilo, eu falei, bom, Fudeu. fudeu, né? Ferrou. E aí, fudeu. E aí eu falei assim, cara, eu vou segurar o Deixa eu voltar rojão. pra E eu tava, vou voltar pra tumba aqui. E aí, o que basicamente aconteceu? Eu tava com 4 funcionários meus, a gente abraçou ali e falou assim, mano, se a gente acredita que vai dar certo, a gente tem que segurar o rojão. E aí, na hora da apresentação, a gente explicou o que tinha que fazer, como tinha que fazer, só que na hora da solução, era o tráfego pago. E aí, nisso que a gente chegou, o cara levantou, bateu na mesa e falou, você tá tirando com a minha cara? Os caras gastaram R$1 milhão, não venderam nada, você acha que com R$2 mil por mês você vai conseguir vender? Aí eu falei assim, me dá R$2 mil que eu faço você vender em uma semana. Aí assim, eu tanquei a briga, eu não sabia que ia acontecer mesmo. Mas cara, eu apliquei estratégia de ter um anúncio bom, de realmente ter um canal de vendas legal, de estruturar o site, o e-commerce. Então assim, deixar o e-commerce mais rápido, estruturar as descrições dos produtos, deixar os produtos mais atrativos. E cara, em 2 dias a gente conseguiu fazer a primeira venda. A gente tinha gastado R$30, a gente fez um ticket médio de uns R$900, que era nessa venda. E aí o que aconteceu? Eu fiquei quase 3 anos trabalhando com essa empresa, e aí hoje em dia eu fui contratado por outras e aí eu acabei deixando ela de lado. Mas às vezes as pessoas acham que tem que fazer investimento muito alto. Às vezes a internet, ela engana a gente achando que a gente precisa investir muito dinheiro. E não, cara. Você consegue investir pouco. Por exemplo, para você investir o mínimo no Meta, que é o Facebook Ads ali, você coloca Facebook e Instagram, é R$6 por dia.
Cara, você gastar R$6 no dia pra você atingir aproximadamente 2.000 pessoas... É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. E aí você vai ver assim, mas... 2.000 pessoas não passa ninguém nesse corredor aqui. Exato. E aí com R$6 você consegue fazer isso. Aí agora imagina, um outro dado bem legal que eu quero trazer pra vocês. Cerca de 85% das empresas das cidades, elas não desenvolvem estratégias digitais. Elas não gastam dinheiro. 85% não faz nada. E aí imagina, às vezes o cara que tá fazendo um anúncio meio ruinzinho, tá conseguindo conquistar novas pessoas. E basicamente o pilar para ter uma campanha de sucesso é você ter um anúncio legal, depois você ter um direcionamento legal. Então, por exemplo, você chegar na pessoa correta. E o terceiro, você ter a presença digital boa, que é o seu Instagram bonito, você colocando, por exemplo, os posts fixados lá, como faz para chegar até você, os principais produtos para que as pessoas cheguem e elas identifiquem, eu quero comer esse daqui, porque às vezes a pessoa chega no seu restaurante, cara, eu quero comer esse lanche aqui que eu vi no anúncio. É você mostrar, você fazer com que o seu cliente ele tenha desejo pelo seu produto. E basicamente é isso. Quando eu chego, eu entendo, assim, o cara tem que ter um produto bom, obviamente. Sim. Mas assim, a gente desenvolve estratégia para que ele comece pequeno e vá aumentando conforme o tempo. E não chegar, vamos gastar X, você vai conseguir tanto de venda. Não, isso não existe. Isso é golpe. Possivelmente. Não acreditem. Não. Aulas. É isso. Aulas. Hoje é dia de aulas, né? Hoje uma atrás da outra. sofrimento. Pensando nos primeiros passos, Aham. tá? Vou montar um delivery agora, ou vou Legal. montar uma hamburgueria, um restaurante, Não uma façam lanchonete. isso, gente. Já tem um monte. Não, façam sim, que o pai precisa vender. Cara, assim, quais os primeiros passos que, assim, chave, pouco investimento ou investimento zero, que o que o cara precisa pensar? Os primeiros passos para ele Cara, começar a andar. Valorize o nome da sua empresa. Pensa no nome. Perde um tempo pensando num nome legal, cara. Um nome que vai te deixar único. Burger no Papo, por exemplo. Cara, isso aqui foi animal. Muito incrível. Pensar no nome O branding faz fundamental. toda a diferença. Não, toda a diferença. Por quê? Cara, você não começa o seu negócio sendo mais um. Se você quer realmente prosperar nesse ramo, você precisa ter o cuidado que precisa no branding, nas cores que você vai utilizar. Então é importante que você perca tempo para você não perder dinheiro para depois você as pessoas uma parada terem que conhecer engraçada você. do Burger no Papo, que assim, não foi nenhuma empresa multifoda de marketing planejando, não. Eu sentei lá na mesa, uma folha de ofício e... Ofício, ó. Eu, velho, ofício. Nossa senhora. Uma folha sulfite e comecei a rabiscar qual era a ideia. Aí eu escrevi em cima, ó, qual é o conceito que eu vou fazer. Exato. Bater papo sobre hambúrguer. Aí comecei a escrever um monte de nome e saiu. Legal. Pra você ter uma ideia do Recoba também, antes de ser Recoba, Verdade. tinha várias opções. Gordo Burger, Cartel Lanches. As coisas mais óbvias possíveis, né? Monte de... E aí quando você começa a ver registro, tava dando uma consultoria pra um cara, sei lá, uns 5, 6 meses atrás do Paraná, que o nome da hamburgueria dele ia ser Santo Burger. Nossa. E aí o cara, tipo, não, que vai ser Santo Burger, eu sonhei com isso e tal. Eu falei, beleza, você já viu se existe? Cara, quando eu coloquei Santo B, um caminhão. Só na cidade dele tinha 2, eu acho, Londrina lá, sei lá. Aí eu falei, cara, mas você vai montar uma parada que já existe? Ele falou, eu sonhei com isso e é isso. Então, tem gente que não quer pensar e depois se arrepende, porque é um caminho que você percorreu e perdeu tempo. Você vai ter que regredir, porque alguém vai atrás dessa parada. Alguém vai atrás. Imagina se o seu negócio dá certo e você é obrigado a frear, porque você tem que mudar nome, que você tem que mudar tudo, você acaba perdendo oportunidade. É isso que eu falo. Às vezes as pessoas preferem perder dinheiro do que perder tempo pensando no negócio em ele ser único. Que é o principal, mano. E é de Exato. graça, né? Você, vou começar, E é de graça, planeja é. primeiro. Teve uma época, antes de começar o Burger no Papo, principalmente aquele período pós-pandemia, começou a vir muita gente lá na Speed mesmo, trocar ideia. Pô, mano, vou começar um negócio, não sei como fazer e tal, como é que vai... Eu falei, cara, tira um tempo pra você pensar o que você de fato quer fazer. Aí os caras chegavam, me dá 30 pacotes desse, não sei o quê. Eu falei, cara, calma. Vai Você com nem, calma. mano, você nunca fritou um ovo, vai devagar, velho. E, assim, eu tô lá na posição de que, cara, que pra mim, foda-se, eu Cara, queria vender. E normalmente entendeu? quando eu presto consultoria, os maiores erros, às vezes, das pessoas que estão começando, que assim, a gente sabe que às vezes as pessoas, elas têm um próprio negócio, porque às vezes aconteceu alguma coisa na vida dela que ela perdeu o trabalho, ela quer empreender. Então, assim, às vezes elas começam já, por exemplo, com um cardápio gigantesco, e aí não consegue estabelecer um padrão de qualidade nesses produtos, começa a ter muita perda, porque aí às vezes acaba comprando muito insumo. Então, assim, às vezes as pessoas, elas não planejam corretamente a empresa antes dela nascer. Então, assim,
cara, se preocupa com o nome. Às vezes contrata seu sobrinho que é designer ali, mas vale a pena. Não sai criando coisa da internet, você pega no Google, Não que às vezes copia, as pessoas né, de fazem. ninguém. Mano, não faz isso pra evitar. E desde que o primeiro cliente que ele coma no seu negócio, ele saiba que ele tá comendo uma coisa exclusiva sua. É a sua empresa que tá fazendo, você é único. E isso vai fazendo com que você vá aumentando a sua carteira de clientes e você vai tendo sempre o diferencial ali que é o seu negócio. E não uma cópia ou uma coisa que é melhor do que pior do que o outro, entendeu? Você tem que ser Bacana. referência. Top. Que aula. Show? Mano, pra quem quer te conhecer um pouco, conhecer o que você faz, se precisar de uma ajuda, uma dica, Legal. quiser te contratar pra algum projeto, alguma coisa, como é que faz pra te conhecer e te alcançar? Cara, só buscar no Instagram, Gabriel Faraó, Gabriel Ó, Faraó. único, lá, só, único. Ó, eu espero que seja. Você não vai entrar pro copie o Guinness, nome. mano, Oi? como o único faraó vivo, não, Não né? entendi, não. Meu Deus. Não, imagina, não. Ô, meu Eu pai. ainda- Tem que soltar essa piada. Eu não. não quero contar a minha idade, né? Mas enfim. Mas assim, tenho todas as informações lá, então se a pessoa quiser, manda um contato lá, só mandar uma mensagem pra mim. E, cara, eu gosto muito também de dar dicas, de ensinar, então acompanha meus stories, que eu tô sempre trazendo essas informações de vivência. Eu Aham. quero que as pessoas, elas tenham a noção de que ninguém nasce grande. Ela tem um processo. E é importante, às vezes, elas entenderem essas pequenas dicas, essas pequenas viradas de chave, esses turning points que fazem o negócio dela evoluir. E eu gosto muito de trazer esse conteúdo, de ensinar essas pessoas. Então, Muito bom. meu objetivo Excelente. é esse. Cara, queria te agradecer por você ter vindo aqui bater esse Eu que papo com a agradeço. gente. Muito bom, conteúdo muito foda. Se você assistiu até aqui, vou te dar uma dica de ouro. Dica do Alisson. Volta tudo e assiste de novo, porque tem muita informação simples, mas que dá um resultado gigante aí. Muita dica foda pra você fazer o seu negócio virar. Aproveitar, tem um presentinho Boa. especial, né? Que a Que gente isso, fico feliz. preparou pros nossos Lisonjeado, convidados. lisonjeado. E aí não é pouco, né? O Faraó vai voltar pra tumba com presentinhos. Com maionese e tudo. Muito obrigado. Você, tá? Aproveitando, Gratidão. galera, vai lá. Segue ele, @Gabriel Faraó. Exatamente, É isso? Exatamente. Gabriel Faraó, vai lá, tira dúvidas, acompanha, ele faz bastante conteúdo. Eu vejo que de vez em quando ele posta os negócios lá. Sim. Tem uns conteúdos bem interessantes. E pega as dicas pra você melhorar e evoluir o seu negócio. Isso aí, galera. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Gratidão. Tamo junto, valeu Obrigado. e até já Obrigado, já valeu. tem mais podcast, hein? Tamo junto, Nós, valeu. tamo junto.